Olá, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao canal, trazendo para vocês aí mais um vídeo a respeito do São Paulo, as últimas informações, uma grande vitória aí contra o Grêmio dentro de casa, de virada, belo jogo aí de Arboleda, belo jogo aí de Luciano, André Silva também marcando dele de pênalti quando ia sair. Gostaria de saber o que você achou, deixa nos comentários, deixa o like e bora aí assistir ao vídeo. Vamos para o Morumbi, Eduardo Afonso acompanhou tudo por lá e já chega também com essa vitória do São Paulo para cima do Grêmio. Era um jogo importante para os dois, principalmente ali em tabela, né, Edu? E o São Paulo sai com uma vitória que dá um respiro legal nessa classificação de Campeonato Brasileiro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Grande beijo para você, grande abraço também para o Jailson, para o fã de esportes. Nos chamados embalos de sábado à noite, vou dizer um negócio para você, Glaucia. O jogo se tornou, até pelos primeiros resultados da rodada, decisivo e definitivo para os dois. Quem perdesse entraria na zona de rebaixamento. O São Paulo até começou a partida na zona de rebaixamento no 17º lugar. Mas uma vitória de virada que deu um alívio danado pelos lados do tricolor do Morumbi e deixou o imortal, o Grêmio, na zona de rebaixamento. É claro que tem o término todo da rodada, a gente vai saber qual a real posição somente após os últimos jogos, mas nesse momento o Grêmio é o 17º, o São Paulo é o 9º colocado. Olha que salto, da 17ª para a 9ª colocação. Essa meiuca da tabela do Campeonato Brasileiro ainda está muito equilibrada. E assim, um jogo cheio de nuances, né? Começando primeiro pelo público, bom público, 34.579 pagantes aqui no Morumbi, depois de um empate ruim com o Libertad no meio de semana pela Libertadores. Segundo, São Paulo não teve o Lucas Moura, não teve o Ferreirinha, ex-atleta do Grêmio, não teve o Juan, não teve Caleri, não teve muita gente importante. E o Grêmio tinha a volta de muita gente importante. Vila Sante voltou, também no banco voltaram o Pabon e o Cristaldo, que só entraram no decorrer do segundo tempo. O Marlon voltou à lateral esquerda e logo de cara o São Paulo perde o Marcos Antônio, que tem sido o motorzinho da equipe. Saiu sentindo dores na coxa, foi substituído pelo Pablo Maia. E quis o destino que o Pablo Maia desse uma bobeada no meio de campo, numa saída de contra-ataque do Grêmio. Bola estava com ele, ele tentou uma jogada, perdeu. E aí o Aravena recebeu um passe em profundidade, tocou na saída do goleiro Rafael, fez 1-0 o Grêmio. O time foi vaiado, o São Paulo foi vaiado por seu torcedor ao término do primeiro tempo. No segundo tempo, o Zubeldia veio com o Luca, aquele menino que empatou o jogo para o Libertad com pouco menos de 6 minutos em campo na terça-feira. Ele já fez logo de cara uma grande jogada, mas foi uma falta cobrada por Oscar. Aos 3 minutos, na cabeça de Arboleda, que determinou o empate da equipe São Paulina. E depois o jogo foi equilibrado, com chances dos dois lados, até que houve o grande lance, né? Um lance de pênalti cometido pelo Gemerson em cima do Luciano. O árbitro marcou no campo, teve muita reclamação por parte dos membros da comissão técnica, jogadores do banco do Grêmio. O VAR chamou o árbitro para analisar não só o pênalti, como uma possível falta do Arboleda no campo do ataque, na jogada que originou o pênalti. Mesmo assim, o árbitro confirmou a sua marcação de campo. E aí o André Silva, que até me disse numa entrevista exclusiva recentemente lá em Lima, no Peru, que gostaria de ser o cobrador oficial do São Paulo, já que Lucas errou, Caleri errou, Luciano errou, ele bateu com precisão, fez o 2-1 e olha, conseguiu para o São Paulo a segunda vitória nesse campeonato brasileiro. Agora são 6 empates, 2 vitórias e uma única derrota para o Palmeiras. Que alívio para os torcedores, para o São Paulo, e muita revolta com a arbitragem por parte do Grêmio. É isso que a gente vai registrar aqui na Zona Mista e depois com os técnicos, a alegria, o sair do sufoco do São Paulo e do Grêmio, claro, a reclamação com a arbitragem. As duas equipes têm Copa do Brasil em situações completamente diferentes. O Grêmio vai jogar em casa, mas vem de uma derrota para o CSA por 3-2. Precisa reverter o resultado, com 2 gols de diferença se classifica direto. O São Paulo vai a Recife na terça-feira pegar o Náutico. São Paulo venceu em casa, Galça, então lá ele joga por um empate para avançar na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro as equipes voltam a jogar só no final de semana. O Grêmio com o Bahia, em casa, num domingo às 11 da manhã, na Arena do Grêmio, sem o Gemerson suspenso pelo terceiro amarelo. E o São Paulo pega no sábado à noite aqui no Morumbi, um pouco mais cedo, é verdade, às 19 horas, pega o Mirassol sem o Zubeldia, que tomou o terceiro cartão amarelo, mais uma suspensão para o técnico do São Paulo. Tem um dado interessante para devolver para vocês, que mostra um pouquinho assim de como o Grêmio está pecando. A última vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro fora de casa foi no dia 25 de agosto do ano passado contra o Criciúma, que caiu no Heriberto Rios por 1-0. De lá para cá, no Brasileirão,
o Grêmio tem muita dificuldade e não consegue vencer fora de casa. Para o tamanho do Grêmio, por aquilo que o Grêmio representa na história do Campeonato Brasileiro, é muito tempo, não é, Gláucia? Pois é, Edu, fazendo uma temporada também bem irregular esse Grêmio. A gente segue contigo aí, tá, Edu? Acompanhando toda a movimentação no Morumbi. Se qualquer coisa é só chamar por aqui. A gente está de olho também nas entrevistas, coletivas, tudo isso, meu amigo. Beijo grande, obrigada por enquanto. Ótima sequência de trabalho por aí para você. Toda a nossa equipe, já a Renata Ruel chega também para analisar esse lance que deu a vitória ao São Paulo contra o Grêmio, esse lance do pênalti. Já a Renata fazendo a análise da arbitragem por aqui. Jailson, o fato é, primeiro tempo em que o Grêmio aproveitou essa única oportunidade que teve, muito embora também o São Paulo tenha tido até volume de jogo, mas não foi tão perigoso, teve mais chances, mas nada muito assertiva também. Segundo tempo, é como o Edu falou, de mais equilíbrio, e aí foi o São Paulo que soube aproveitar as chances que surgiram. É só, primeiro, né, antes de falar do jogo, só mandar, né, um abraço, né, para a família do Mano Menezes, porque é uma situação muito pesada, muito triste, por isso que eles não esteve no Morumbi. E fica aqui, né, um abraço pelo menos para a família, os nossos sentimentos, porque é situação muito pesada. Em relação ao jogo, né, voltando para o jogo, o São Paulo que no primeiro tempo dominou mesmo, como você disse, posse de bola, criou até algumas oportunidades ali, mas não conseguiu botar a bola para dentro do gol. E assim, numa bobeira mesmo, né, do Pablo Maia, porque logo no início perde o Marcos Antônio, que acaba se lesionando ali, e aí o Pablo Maia entra no jogo, só que, sério, muita bobeira, porque ele erra um domínio, é um gesto técnico, e foi a hora que teve uma inversão, ele ficou de último homem para fazer ali a proteção no contra-ataque. Ele acabou tentando dar uma cavadinha, né, na bola para tentar ali enganar o seu adversário. Não conseguiu e aí perde a bola para o Monsalve. O Monsalve acaba dando o passe perfeito ali para o Aravena, já no ponto futuro. O Rafael, que como estava com a linha alta, não tinha tanta velocidade para conseguir pegar a bola. Enfim, gol do Grêmio, e aí sai vaiado o time para o intervalo. E aí fica aquela situação do Zubeldia, né? Que no intervalo ele tira o Pablo Maia. Então já fica eu pelo menos assim, eu fico pensando assim, se ele foi numa questão tática já para botar o time mais para frente, realmente, porque você bota o Oscar de volante, que tem um pouco mais de qualidade com a bola no pé, e bota o Luca aberto de um lado, e coloca o menino, o Ferreira, aberto do outro lado, ou se você quer proteger o Pablo Maia. Se você quer justamente proteger e botar o Oscar atuando ali de segundo volante e botando o Pablo Maia para não sair, eu digo de proteger, com a bola rolando, sabe? Se, não, tá no intervalo, a torcida não vai ter vaia, não vai ter nada, vai ficar ali só no intervalo, e aí você é um tipo de proteção, realmente. Então, não sei, de repente o Zubeldia, mesmo seja estranho, ele botou o time para frente, com o Oscar atuando ali como segundo volante, coisa que já fez ao longo da temporada, mas, além de botar o time para frente, ele pode ter também tentado proteger o Pablo Maia depois do erro que cometeu. Agora, em termos de classificação, como o Edu nos diz logo de início, né, o São Paulo dá aquele salto, vai ali para o bololô da tabela, e um Grêmio que vem fazendo uma campanha irregular, um trabalho também do Mano que patina muito e não engrena, não só dentro desse Brasileirão, se complicando também em Copa Sul-Americana, no meio de semana a gente viu, enfim, é uma situação também complicada essa do Grêmio de uma temporada... É a temporada, né, que eu acho que não tem muita perspectiva, né, Jailson? Porque a gente vê um Grêmio que sofre para render, né? É a temporada, Glaucia. Não engrenou com Quinteiros. Ele tentou um estilo de jogo basicamente sem posse de bola, de chute para frente, não tinha meio campo, era basicamente ligação direta. E veio a troca de pegar alguém que já conhecia a casa, que era o Mano Menezes, justamente para arrumar ali a defesa, principalmente, porque o time do Grêmio, que já tomou muitos gols, já tomava muitos gols também com o Renato, nas últimas temporadas, continuou tomando muitos gols com o Quinteiros. Então, a esperança no Mano Menezes era esse acerto, pelo menos, na questão defensiva. Mas muitos erros bobos, a gente viu nos últimos jogos também o Volpi ali com alguns erros de gesto técnico mesmo, acabando entregando. E acho que é a principal diferença. As duas equipes estavam na zona de baixo do Campeonato Brasileiro. Mas, por exemplo, o São Paulo vem bem na Libertadores. Pois é, fazendo campanhas completamente... Nas Copas, mesmo Exato. Na Copa do Brasil, mesmo como o Edu pontuou, né? Já tem Exatamente, um resultado melhor para defender no meio de semana. O Grêmio não, o Grêmio vem fazendo uma temporada muito ruim, não vem bem no Brasileiro,
não foi bem na Copa do Brasil e também não foi bem na Sul-Americana, não vem bem na Sul-Americana. Então, acho que essa é a principal questão que o Mano Menezes vai ter que resolver ao longo da temporada também. A gente revendo aí os lances dessa partida, o gol do Grêmio que abriu o placar no Morumbis. Vou até pedir para a turma colocar uns números de estatística desse jogo que mostram essa superioridade do São Paulo e ilustram isso que a gente está dizendo também, né, Jailson? Tem a posse de bola ali, ó, de 59% contra 41%, finalizações 20-3, finalizações certas 5-3, grandes chances 7-3, ações na área rival 25-10 e cruzamentos certos 10-2. Um domínio do São Paulo também nos números, falamos de um primeiro tempo principalmente, de um São Paulo com mais volume de jogo, enfim. Mas os números também mostram muito o momento até das duas equipes. Dentro do jogo, óbvio, né? O São Paulo em seus domínios se esperava essa outra postura. Mas tem muita coisa ali que chama a atenção. O Grêmio está com muita dificuldade de criar, né? Essa que é a realidade. A gente vê ali a diferença absurda entre os números. Por exemplo, 20-3, tudo bem, só 5 certos. Mas 20-3 em finalização é muita coisa. O Grêmio está com dificuldade desde a época do Quinteiros, sim. Até para arrumar o estilo de jogo da equipe, o esquema tático, enfim. Como vai ser, se vai jogar de forma reativa, se vai ficar em bloco baixo para só sair em contra-ataque, como foi o gol hoje sem querer, né? Porque, inclusive, o gol do Grêmio sai só a partir de um erro do Pablo Maia. Talvez se não fosse o erro do Pablo Maia, o Grêmio também não fosse conseguir marcar. Bem, teve o lance ali polêmico, né, do Luciano, mas, assim, já antecipando, eu achei pênalti, sim, achei que ele foi então, tocado. Segura, vamos pedir para a turma colocar os lances, que aí até a gente já vai falando em cima. Já a Renata Ruel vai estar aqui com a gente, mas vamos dar uma olhadinha nesses lances então, turma. Coloca aí para a gente analisar, para o Jailson falar com a imagem e o pessoal de casa também poder falar. Jailson, bora lá. Então, eu achei pênalti porque, assim, o Luciano foi esperto, não vou isentar ali a esperteza do Luciano, mas ele vê que o cara tá vindo com muita sede ao pote ali, o Gemerson, sabe? Vou dar-lhe um bicão. Era o João Pedro até, se eu não tô enganado ali. E o Luciano, ele deixa a perna, dá um toquinho, deixa a perna, foi tocado e aí já se jogou. E aí tem a situação de hoje que tem com o VAR. Você não segue a jogada, você não segue, você fica no chão até você ouvir o apito lá e é aquele apito mágico, né? O cara vai apitar, você vai levantar rapidamente que sabe que vai ter algum tipo de análise ou qualquer outra coisa desse tipo. Então, a marcação em campo ali tinha ficado em falta. Exatamente. E aí o árbitro é chamado para revisão. E você vê como ele fica, né, Glaucia? Ele fica lá, estatelado, posicionado no chão e dentro da área. Tem ali metade do corpo para fora, mas ele fica estatelado dentro da área. Justamente para mostrar para o árbitro assim, olha lá, o pezinho ali, para mostrar para o árbitro que, ó, eu fui tocado e foi dentro da área, não foi fora. Então, assim, foi ali na vontade, né, de tirar a bola na defesa ali na área e ele foi tocado. E faz parte do atacante. O atacante que tem como instinto ficar ali, esperar um toquinho. Ao meu ver, ele foi tocado. Não sei o que a Renata vai falar pra gente, mas ao meu ver ele foi tocado e pênalti marcado. Já a Renata Ruel vai chegar aqui com a gente também para analisar esse lance, para comentar da regra e tudo mais, trazer a postura, a visão da arbitragem. Fato é que foi marcado o pênalti aí para o São Paulo depois da revisão do VAR, pênalti que deu a vitória ao São Paulo para cima do Grêmio no Morumbi hoje, 2-1. A gente também segue por lá com toda a nossa equipe acompanhando o pós-jogo e neste Sport Center a gente traz mais informações para você também. Tá aí ainda a revisão do VAR. Camilo, só para consertar. Não era o João Pedro, o João Pedro já tinha saído, era o Camilo. E aí o juiz apontando ali a marcação de pênalti depois da revisão do VAR. Vamos seguir girando outros jogos deste sábado do Campeonato Brasileiro. A gente segue atento lá no Morumbi, mas vamos ver como foi a vitória do Ceará para cima do Sport. Sport que segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, fazendo uma campanha bem ruim, o Sport. Bom, torcedor, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. São Paulo aí vencendo mais uma no Campeonato Brasileiro. Mais uma vitória importante, a segunda vitória no Campeonato Brasileiro. São Paulo que vinha aí numa sequência bem complicada dentro de casa, né? Uma sequência onde teve aí dificuldades, estava empatando
demais da conta e a torcida já estava ficando aí com alguns receios, porque o ano 2023, quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil com o Dorival, o São Paulo estava com dificuldade de vencer jogos, principalmente jogos fora de casa. E já no final das rodadas, São Paulo tinha pouco, mas tinha uma chance aí de cair para a segunda divisão. Então, isso aí mexeu bastante com a torcida e agora já volta a vencer, ocupa a nona colocação do campeonato, momentaneamente a nona colocação do Campeonato Brasileiro. A torcida já fica aí na expectativa da Copa do Brasil, que vai ser aí no meio da semana, né? A gente fica na torcida aí para que seja aí mais um bom jogo. É um jogo onde Zubel Dias escalha um time que agregue valor, né? O jogo acontece contra um Náutico, primeiro jogo de ida. São Paulo venceu por 2-1, precisa fazer um bom jogo aí fora de casa para poder se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Deixa nos comentários o que você achou do jogo. Para você que não é inscrito, já se inscreve no canal também, ativa o sininho, deixa seu like, você vai estar ajudando a gente cada vez mais.